Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Sempre que eu resenho filmes, minisséries que tem uma mulher que fica maluca devido ao amor não correspondido por um homem, né? Ela passou uma noite com ele, depois ele não dá mais moral, aí ela fica louca, louca, louca. Eu sempre falo que é um dos filhotes do filme Atração Fatal, lá de 1987, dirigido pelo Adrian Lyne, estrelado pela Glenn Close, pelo Michael Douglas, né? Só que este filme, Atração Fatal, também tem um pai. Na verdade, seria o avô de todos esses filmes, que é a estreia na direção do Clint Eastwood, tá? Chama-se Perversa Paixão, lá de 1971. O Atração Fatal é tão cópia, né, ou uma releitura disso, que o primeiro diretor a ser oferecido o roteiro do Atração Fatal foi o John Carpenter, do Halloween. Ele rejeitou famosamente, né, nos seguintes termos: não, eu já assisti a um filme assim, que é o Play Misty for Me, né, o nome original. Então eu não vou dirigir isso não vai fazer sucesso de bilheteria. Ele provavelmente, então, não dirigiu, não porque ele já tinha visto o filme, né? Mas porque não ia fazer sucesso. O John Carpenter fez um sucesso e tão estrondoso, e até hoje, 2023, você tem filmes e séries que são, né, netos ou filhos do Atração Fatal. O Atração Fatal, na época, ele foi lido, né, simbolicamente como um alerta, porque os anos 80 foram assim muito chocantes em termos de saúde pública por conta da explosão da AIDS, que foi uma epidemia, e é uma doença transmissível sexualmente, né? Então várias pessoas leram o filme como conservador, da época Reagan e tal, porque um marido suburbano, né, que tinha uma família, a Glenn Close, né, a Glenn Close era amante, a esposa, tarará, só que ele saiu do casamento para transar com uma desconhecida e aí pagou um preço caro por isso. Na verdade, quem pagou um preço caro por isso foi a personagem da Glenn Close, né? A Alex Forrest. Isso parece que as pessoas esquecem, né? Mas enfim, foi usado, ó, uma alegoria do sexo seguro, ou seja, sexo seguro é só aquele monogâmico com um parceiro. Isso é uma leitura que várias pessoas deram, né? O Perversa Paixão, do Clint Eastwood, também teve uma leitura de época. Mas antes de falar um pouquinho sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É de 1971, o mesmo ano em que o Dirty Harry, né, o primeiro filme do Dirty Harry, dirigido pelo Don Siegel, explodiu. O Don Siegel dirigiu os 3, 4 filmes anteriores do Clint Eastwood. Estou dizendo isso porque se você se decidir a assistir, ou já assistiu Paixão Perversa, o bartender, o garçom, que aparece umas 2 vezes lá, no bar em que o personagem do Clint Eastwood frequenta, é o diretor Don Siegel, que foi uma espécie, não, foi um mentor em termos de direção para o Clint Eastwood, tá? Em 1971, ele já era um ator estabelecido, né? O Clint Eastwood começou nos anos 50 e o estúdio não acreditava muito no potencial do Clint Eastwood como diretor. Hoje em dia, as pessoas mais jovens conhecem o Clint Eastwood mais como diretor do que como ator. Eu, particularmente, acho melhor como diretor mesmo. E aí, então, era um filme de baixo orçamento, que eles deram um orçamento pequeno para ele, acharam muito estranho, né, ele dirigir um filme no qual a personagem feminina seria muito mais interessante que a personagem do próprio Clint Eastwood. Segundo consta, ele disse que falou, por que não? Né? E aí tem gente, claro, que lê esse filme como misógino e tal, mas aí uma outra coisa importante desse filme nos anos 70, em 71, ter colocado uma mulher não apenas como uma personagem mais interessante, que é do mocinho da vez, que era o Clint Eastwood, né, o macho da vez, mas uma mulher vilã, sexualmente ativa e vilã. Claro que isso é uma faca de 2 gumes, por isso que várias pessoas leem o filme como misógino. O Clint Eastwood passou a ter uma fama de misógino, conservador e tal. Eu não sei, não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo o que as pessoas muitas vezes falaram sobre o Clint por causa do filme, né? Basicamente, o filme é assim: o Clint Eastwood é um radialista, ele tem um programa
cidade lá praieira, linda, eu conheço, Carmel, um dos mesmos lugares que eu fui nos Estados Unidos, o primeiro lugar que fui nos Estados Unidos, né, no norte da Califórnia, é uma cidade, Carmel é uma cidade litorânea, chique, precisa ter dinheiro. Aparentemente ele consegue viver numa casa assim, isolada na beira do mar, que deve ser uma fortuna ali, sendo DJ de um programa, de uma rádio local, né? Bom, tem uma moça que todo dia liga pedindo para ele tocar a canção Misty, que existe mesmo, um clássico do jazz. Tanto é que o filme chama, originalmente, Play Misty for Me, toque Misty para mim. E ele toca, né? E aí um dia ele encontra uma moça no bar, que é onde você vai ver o Don Siegel, e ele acha que ele está caçando a moça, só que na verdade é a moça que está caçando, porque ela é a que pede para ele tocar a música. No princípio, o acordo é sem nenhum assim, envolvimento emocional, né? Só que, claro, ela vai desenvolver uma paixão doentia por ele e a gente vai percebendo que ela gosta de gritar, de mandar homem fazer não sei o que, né? De facas. Só que o Clint Eastwood, nessa versão aí, que é a pai da Atração Fatal, a personagem do Clint Eastwood não é casado, só que ele tá entre namoros. A gente percebe que ele tinha problema de ser fiel, com monogamia. Ele tinha uma namorada, a Donna Mills, né, atriz, que estava inclusive longe da cidade por conta de não aguentar, não conseguir lidar com o fato de ele ser muito galinha, né? Ele ser muito comedor. Aí ela volta. Então, nesse processo de ele tentar uma nova chance com ela, aí então essa moça vai ficar cada vez... Evelyn, ela chama, a personagem maluquinha. Ela vai ficar cada vez mais maluca e vai botar pessoas em risco, oportunidade de emprego que ele tem, vai por água abaixo, enfim, ela vai fazer o ritual de lo habitual, o que viria a ser, naquela época era novidade, em 1971, o que viria a ser o ritual do habitual de todas as outras, né? Não é muito característica a personagem mesmo, pelo menos na superfície, do Eastwood, porque ele é meio bobão, a personagem mais interessante, na verdade, é a Evelyn, por isso que o estúdio achou interessante. A personagem da namorada dele, que vai e volta, ela não passa do estereótipo, né? Ela é a dama em perigo, é a mocinha que vai ter que ser salva depois pelo Clint Eastwood. Eu não acho que eu estou dando spoiler, gente. Um filme que deu origem a esse monte de filme, que no final você sabe que a pessoa que é o stalker vai ser morta, o que vocês acham que acontece no primeiro filme? Então, é sendo o Clint Eastwood o protagonista, né? Muita gente leu esse filme como uma resposta, aí no caso a AIDS não existia, mas a gente não pode esquecer que nos anos 60 houve um movimento hippie, né? Que uma das coisas era o tal do amor livre, free love. Teve a revolução sexual, feminismo, começo dos movimentos dos gays, e revolução sexual de forma geral, heterossexual também, mais parceiros, múltiplos parceiros. 1971, esse furor revolucionário estava assim, esfriando, né? Então, algumas pessoas leem esse filme como... Porque ele não era casado, né, personagem, mas leem esse filme assim, ó, tá vendo? O amor livre pode causar consequências desastrosas. Se ele tivesse ficado monogâmico com a namoradinha dele, que é a bozinha, não sei o quê, ele não teria acontecido isso com ele, né? Só que, claro, vai acontecer algo um pouco pior depois com a namorada, com a moça lá, com a Evelyn, desculpa, não com a namorada, com a maluquinha. Eu estou dizendo maluquinha porque nos termos do filme ela é, porque o próximo comentário que vou fazer é claro, né, gente, esses filmes tratam os transtornos mentais com preconceito. Esse aí, 1971, a gente até desculpa e tal. Mas assim, ele é um bom filme, se você quiser assistir, com relação a da onde saiu essa matriz, que tanto ainda tem, né? Outro dia eu comentei aqui uma minissérie, ou série sul-africana lá, que em inglês chama Fatal Seduction, que tem na Netflix. Comentei, falei do Atração Fatal, né? Ou seja, essa minissérie acaba sendo
neta do filme do Clint Eastwood, né? Quando as pessoas ficam malucas por amor, ou pelo menos aponta que vai acontecer isso no segundo volume dessa Sedução Fatal. O problema do Paixão Perversa, Perversa Paixão, para ver hoje, em 2023, é que ele tem aquele ritmo de filme dos anos 70, é bem mais lento do que os filmes de hoje, e no caso tem umas duas escolhas estéticas do Clint Eastwood, que é o primeiro filme que ele dirigiu, que assim tornam o filme desnecessariamente, dá para tirar uns 8 minutos. Tem uma hora que eles vão a um festival de jazz, você parece que, eu falei, ué, começa um documentário agora? Ele mudou de ideia e começa um documentário? Tem uma outra hora em que tem que tocar uma música, né? Porque aparecer ele andando pela pradaria lá para mostrar. Teve crítico que falou que na época era como se fosse um travelogue, que eles chamam, um catálogo de viagem da região de Carmel. Né? E aí toca uma música linda da Roberta Flack, que na época era famosa, estava começando, mas já era famosa, né? The first time ever I saw your smile, uma coisa assim, linda música. Só que toca inteira, inteira, 5, 4 minutos, mais esse pedaço que parece um documentário que eles estão no festival de jazz. Então parece que o filme começa e tem um break, aí começa de novo, dá outro break com os dois videoclipes, o documentário e o videoclipe, e depois continua de novo, né? E, é claro, né, eu, como falei, nunca fui fã do Clint Eastwood como ator. Para mim, ele tá mais monocórdico do que qualquer outra coisa nesse filme. O que é por isso que eu falei que o estúdio achou estranho. Porque ele, na verdade, é um personagem... É aquele homem que não... Tem gente que fala que ele é bobão, né? Ok, é bobão a personagem, porque ele vê que ela é problema e vai atrás dela. Mas sabe aquela história? Também pode ser interpretado assim, né? É o homem que tem tudo e acha que nada de errado vai acontecer com ele. E aí, outro dia eu comentei de um filme aqui, The Blackening, uma comédia, comédia de terror, né? E parte do princípio de que vários negros reclamam de que em filmes de terror os personagens negros morrem primeiro, né? Ou apenas os negros morrem. Eu sei dessa reclamação há anos. Aí quando eu vi que a empregada doméstica, né, a moça que limpa a casa do personagem do Clint Eastwood, era negra, eu falei, veja, essa aí vamos ver se vai confirmar aquela reclamação do pessoal da comunidade negra. Acho que ela vai se machucar ou morrer. Olha, não dá outra. Aí que eu falo, pode ter um fundamento essa reclamação da comunidade negra, né? Mas assim, eu acho que para fazer a sua arqueologia, né? Se você não conhece, quer dizer, da onde que veio a Atração Fatal? E daí depois, nos anos 70, houve mais alguns filmes, tipo Remember Me, não, Remember My Name, com a Geraldine Chaplin, lá de 1977, 78, que também é uma moça que fica obcecada por um cara. Houve um ou dois, só que a partir do Atração Fatal é que aí você não parou mais de ter esse tipo de filme, né? No final dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, ainda o pessoal está fazendo filmes, né, desse tipo. Só que a matriz, inclusive, do Atração Fatal é o Play Misty for Me, é o Perversa Paixão. Devemos isso ao Clint Eastwood. Tchau.